Agradecemos a todas e a todos a vossa presença, porque é ela que justifica esta iniciativa. De facto, a Conferência das Ordens foi uma forma encontrada pelos profissionais que aqui representamos de retribuir a Viseu, retribuir a esta comunidade, a possibilidade que nos deu de aqui vivermos e trabalharmos, e uma oferta só faz sentido quando há alguém para a receber. Por isso, o nosso muito obrigado. Ao nosso convidado, Maestro António Vitorino de Almeida, agradecemos a generosidade com que se dispôs a vir até nós e dizemos que é uma alegria imensa recebê-lo em Viseu. Numa conferência em que quisemos refletir sobre a cultura e o seu papel transformador na vida das pessoas e das sociedades, não nos ocorre que pudéssemos contar com o melhor guia. Agradecemos também à doutora Dalila Carvalho, cujo percurso profissional nas áreas do direito, da economia e da comunicação nos deixa a certeza de que dará asas ao debate que vai seguir-se à conferência do Sr. Maestro. Cumprimentamos calorosamente todos os nossos colegas que vão intervir na segunda parte desta conferência, partilhando connosco o seu olhar e a sua reflexão sobre a música e a cultura. Da Ordem dos Advogados, a Sra. Doutora Ana Maria Vasconcelos. Da Ordem dos Médicos, a Sra. Professora Doutora Maria Amélia Duarte Ferreira. Da Ordem dos Engenheiros, o Sr. Professor Engenheiro Luís Adriano Oliveira. Da Ordem dos Arquitetos, a Sra. Arquiteta Andreia Garcia. Nas suas pessoas cumprimentamos também, gratos e com amizade, todos os representantes dos órgãos regionais e nacionais das nossas ordens, que muito nos honram com a sua presença. À Câmara Municipal de Viseu e ao Teatro Viriato, agradecemos a disponibilidade para a divulgação da conferência, o empenho posto na sua preparação e o cuidado que tiveram para que hoje tudo esteja afinado e pronto para o nosso Maestro. Por fim, mas não por último, agradecemos ainda a presença de todos os representantes das entidades convidadas, nossas cúmplices em mais esta realização. Senhoras e senhores, é nosso convidado o compositor, maestro, pianista e escritor António Vitorino de Almeida. Filho de um advogado, esta não podia deixar passar, desde muito cedo começou a compor e a dar recitais de piano. Tendo cursado o curso superior de piano do Conservatório Nacional de Lisboa, foi bolseiro do Instituto de Alta Cultura, vindo a licenciar-se em composição em Viena, na Áustria, onde fixou residência durante mais de 20 anos e chegou a desempenhar o cargo de adido cultural da Embaixada de Portugal. Regressado a Portugal, trabalhou intensamente como autor, escritor e realizador, nunca deixando de ser compositor, afinal, a sua matriz. É autor de várias obras sinfónicas, concertos, aberturas, obras de câmara e muitas outras, e ao longo de anos foi presença assídua na televisão. Aí se construiu uma relação de afeto profundo com o público e habituámos-nos todos à sua gentileza, ao seu humor, à sua cabeleira e até à sua bengala. Da sua atividade recente, destacaríamos a publicação do livro Ensaio sobre a Surdez, que retrata o que pensa sobre aquilo que se está a passar na relação da nossa sociedade de hoje em dia com a música, e duas obras, a Missa de Santo António e a Missa de São Francisco de Assis, que em junho de 2019 ofereceu ao Papa Francisco como homenagem pelo seu papel na defesa da vida na Terra. Acreditamos, Sr. Maestro, que se terá inspirado na mesma encíclica, a Laudato Si, que foi também um mote para a primeira das nossas conferências. De facto, Sr. Maestro, senhoras e senhores, as conferências dão corpo às interrogações que temos como cidadãos do mundo e por isso elas cobriram temas como a nossa casa comum, o universo, o futuro, a comunicação e agora nesta quinta conferência a cultura e a música. É esperado que o representante das ordens dê nesta intervenção inicial o tom para a conferência. Hoje isso seria impossível. Li, porém, que o Sr. Maestro pensa que vivemos tempos de anorexia cultural e estética, onde as pessoas só ouvem temas porque estão na moda. E que essa surdez leva a que muitos se excluam da plena fruição da arte maior que a música tem. E por isso, deixo-lhe uma pergunta, Sr. Maestro. Numa sociedade crescentemente binária, cheia de certezas, cujos protagonistas vão assumindo posições cada vez mais extremadas e surdas, para que serve a cultura? Para que queremos a música? Muito obrigado. É com muito gosto que volto. E é verdade. É mesmo com muito gosto que volto a esta cidade
Eu estive aqui há um ano, aproximadamente, e achei que estava lindíssima a cidade. E, portanto, cheguei a Lisboa e disse à minha mulher, olha, não quero saber, foi uma cidade lindíssima, uma cidade que está, realmente é incrível o que isto... Bem, também estou-me a referir que eu tinha passado talvez uns 40 anos que eu não vinha cá, mas a verdade é que a evolução foi gostei imenso e gosto de estar aqui. E não sei explicar porquê. Porque a sua pergunta esbarra logo com uma frase do Oscar Wilde em que ele diz que a arte não serve absolutamente para nada. E o que ele pretendia explanar depois com esta... É uma daquelas frases curtas que ele dizia, que deixavam-se imenso que pensar. E, efetivamente, aquilo que é verdadeiramente importante, aquilo que... Para que viver sequer? Não é? Se não houvessem coisas totalmente inúteis. As coisas inúteis são, muitas vezes, as mais importantes. Mesmo as coisas... Existem, inclusivamente, e estou aqui perante quatro ordens, mas uma delas é dos médicos, inclusivamente os remédios são tão importantes, no entanto, tomáramos nós que eles não servissem para nada, ou seja, não fossem precisos. A cultura, quando é utilizada como forma de, digamos assim, de negócio, transforma-se rapidamente numa coisa sórdida. Porque não é de facto feita para ser vendida. E a música não serve também de facto para nada. Tem essa honra de não servir para nada. E de ser... e, portanto, quem quiser conhecer música, faça favor, ela está aberta, é só conhecê-la. Se não quiser, tudo bem, é mais pobre, é uma escolha. Portanto, tanto faz. Mas nem a música não precisa, efetivamente, de nada, tal como a poesia não precisa de nada, tal como a pintura e a arquitetura. Porque, vamos dizer, sem arquitetura, como eram as casas, há casas horrorosas, não é? Também se vive lá dentro, não é? A arquitetura não é apenas fazer casas, não é? E assim como a música também não é apenas fazer sons. Há uma outra resposta sobre a música, que é a do João Sebastião Bach, resposta, quer dizer, provocação quase, ao mesmo, em que o Bach dizia que, especificamente, tocar cravo, ainda não havia piano nessa altura, era muito fácil, era apenas tocar com o dedo certo, na tecla certa, no momento certo. E é verdade. Esse toque com o dedo certo, na tecla certa e no momento certo, faz-se música. Bem, mas porquê? O porquê de haver atualmente uma obsessão com a música que me espanta de ver aquelas pessoas todas que vão para espetáculos e mal ouvem um pequeno ruído, um pequeno som, que começam logo
Porquê? Mas não é obrigatório. Não é obrigatório que se comece a, digamos assim, que é um simples som, às vezes um som que nem sequer é voluntário, está apenas a afinar o instrumento, não é? Mas isso já leva as pessoas a uma atitude de êxtase, mas depois estas atitudes são sempre falsas, porque é evidente que fazem aquilo, porque se não fizerem, o que está ao lado repara e diz, este tipo não tem sensibilidade nenhuma. Bem, isto passa-se com todas as músicas. Eu reparo, por exemplo, que às vezes nos jantares, em que a conversa é animada, as pessoas estão todas bem dispostas, vem a sobremesa, vem o café, vem um siripiti, não é? E tal, está tudo animado e aparece um sujeito com uma guitarra. É um horror. Nunca mais se vai embora. É que nunca mais se vai embora. Pelo vosso riso, vejo que a memória vos lembra que isto é verdade. E então, nunca dizem que vão tocar. Pegam na guitarra e fazem de contas que estão a afinar. Portanto, a vontade de dizer, pronto, comece lá, pronto, comece pelo menos, bem. Mas antes de começar, estão, depois fazem um ar assim, não estou aqui para nada, bem, já que tanto insistem, ninguém insistiu, mas, bem, mas isto é velho como o mundo sempre assim foi, é normal, uma pessoa sabe tocar um instrumento, gosta de mostrar o que sabe fazer aos outros, é humano, é normal, sim senhor, tem o seu lado cómico, mas não tem maldade de espécie alguma, não tem. É normal que as pessoas até gostem de mostrar o que sabem fazer. Agora, o que já não é normal é que hoje em dia mal se ouve o simples as pessoas começam como se é um movimento que vai, penso que começa na nuca e passa e até chegar aos pés, evolui nas nádegas, não é? É tal. E quem não obedecer a isso é visto como, mas que é este bruto, este insensível. Bem, eu estou-vos a garantir que isto é para todas as músicas. Até porque, na realidade, a música, quer se queira, quer não, faz-se com 12 notas apenas. 12. Logo, estabelecer assim, uma diferenciação tão grande entre uma música e outra música, e um género e outro género, quando todos são feitos apenas com 12 notas. Bem, claro, hoje em dia, naturalmente, hoje em dia não, porque hoje em dia há correntes que eu acho muito engraçado que se intitulam contemporâneas, eu pergunto sempre de quem? Porque na maioria dos casos as correntes contemporâneas já existiam no tempo do meu avô. Ou seja, eu estava a nascer quando o Schoenberg estava a morrer, ou quando Aparecida. Bem, um pouco mais. Não é? Pronto, mas, portanto, quer dizer, estas correntes que dizem que descobriram coisas totalmente novas e coisas assim, estão-nos a mostrar coisas que já eram velhas há 50 anos, que já eram conhecidas. Estou a referir, por exemplo, à música eletrónica. A música eletrónica começou com um senhor chamado Pierre Schaeffer, que devia ser já velhinho, quando eu tinha 15 anos. Depois veio um senhor chamado Pierre Henry, que fez a música concreta,
que a música concreta, eu achava gira a música concreta, porque a base com que ele trabalhava era os sons da natureza. E é curioso, a ideia é curiosa, não é? E assim desenvolveu várias coisas, depois apareceu um homem que eu conheci relativamente bem, chamado Parmigiani, que realmente é muito bom a fazer música eletrónica. O Stockhausen é ótimo a fazer música eletrónica, faz uma música fantástica. Ele trabalha os sons, os ruídos, as coisas, vem o som de um lado e do outro, joga com a estereofonia. Simplesmente, já no tempo do Stockhausen, que já morreu, também já morreu, o Stockhausen começou-se a falar que ele tinha criado a estereofonia. Ora bem, não criou. Não criou. Porque a primeira estereofonia conhecida foi no Renascimento e surgiu em Veneza, quando um holandês chamado Adriaan Willaert e um Andrea Gabrielli e o sobrinho Giovanni Gabrielli descobriram, ou melhor, tiveram a ideia de aproveitar o espaço da Basílica de São Marcos para espalhar grupos corais pela nave. É chamado isso cori spezzati, ou seja, coros espalhados. E, naturalmente, trouxeram um novo elemento à música, porque a música tinha já ritmo, tinha já harmonia, tinha já melodia, tinha já timbre, obviamente tinha já intensidade, mas surgiu um novo elemento. De onde é que ela vem? Quer dizer, deixou de ser... passou a ser importante também poder saber de onde é que a música vinha. Isso foi realmente muito curioso, isso que o Gabriel e tal. Entretanto, no século XVIII, XIX, XX, esqueceu-se totalmente. E depois, com o tal Pierre Schaeffer e o Pierre Henry e tal, foram buscar outra vez a música eletrónica. O Stockhausen fez realmente coisas brilhantes, que eu penso que a percentagem de público que conheça a música do Stockhausen, a música eletrónica do Stockhausen, será talvez 0,00000, qualquer coisa, e a música eletrónica desapareceu e reaparece de repente agora. Mas a dizerem que tinham inventado. Não inventaram. Calma lá, não inventaram. Todos gostamos, somos pais, somos avós, não é? E todos, quando nasce um filho, uma filha, um neto, ficamos orgulhosíssimos, mas não inventamos a espécie humana. Bem, e, portanto, essa reação, não é? Cada vez que aparece uma ideia nova, inventei. Calma lá, inventaste? Não inventaste, mas é bom. Bem, neste caso, às vezes é mau, porque não está muito longe de, pelo menos aquilo que eu conheço, não é, que se faz em termos eletrónicos, atualmente está bastante longe de ser, de ter atingido aquele fulgor, aquela importância real que teve num curto espaço de tempo no século XX, não é? E depois foi esquecido, mas reapareceu agora. Mas também isso também não é novo na música. Às vezes há coisas que desaparecem e reaparecem tempos mais tarde e tal. O
o público deseja-se que seja espontâneo e que tenha uma certa, como é que eu ia dizer, uma certa juventude de espírito. Eu não sou nada, nunca fui, e tenho provas escritas de que nunca fui um adepto daquela coisa, a juventude, eu tinha 18 anos, acho que era novo e já dizia exatamente isto, não é? Portanto, mas a juventude é bom como, digamos assim, não tanto para inventar, mas para captar as coisas. Quando somos novos, nós inventamos normalmente até poucas coisas, mas captamos. Somos mais... Se calhar ficamos surdos com a idade, não sei. Ou passamos a ver menos bem. Se calhar é isso. Mas a capacidade de captar, de apreender as coisas, é isso que realmente a juventude, a nossa juventude, a todos nós, tem, e noutros casos, no meu caso, teve, não é? Mas lembro perfeitamente que compositores como o Mozart, que morreu com 36 anos, o Schubert, que morreu com 31 anos, não é? Eles nunca foram originais, é engraçado. O Mozart copiou tudo e todos. Tudo e todos. Está bem que se no período anterior ao Mozart pertence ao período clássico, no Barroco, copiar era normal. As pessoas copiavam-se a si próprias e copiavam os outros livremente e alegremente. Bem, até que o Stravinsky, por exemplo, diz que o Vivaldi escreveu um concerto e o copiou 400 vezes. Bem, é claro que estava a exagerar, mas está bem. Mas copiar não era mau. Mas aqui era mesmo uma coisa, era uma cópia que não tinha qualquer intuito de plágio ou de aproveitar-se. Não, aproveitar-se sim, mas aproveitar-se no bom sentido. O Mozart, a diferença do Mozart para todos os compositores que o antecederam é que ele fez sempre coisas copiadas deles, mas a cópia era sempre melhor que o original. E isso é que é a grande força da juventude. A juventude tem a capacidade de fazer melhor aquilo que os mais velhos inventaram. E é um erro pensar-se que dizer aos jovens, inventem, não é a missão deles. Ouçam, conheçam, aprendam, porque vocês têm uma capacidade que nós já não temos para perceber as coisas. E não exigir à juventude, quando eu estou a falar de juventude, não estou a falar apenas de juventude da pessoa, a nova música, a nova pintura, o novo cinema, a nova coisa. Quer dizer, não procurem tanto inventar. Assim como assim, vocês estão a copiar. Mas aproveitem essa capacidade extraordinária para captar as mensagens que vos foram transmitidas. E esse é o contributo que vão dar. E depois eles dirão, e depois quando eu ficar velho? Quando ficares velho, lá verás como é. Aliás, porque quando se fica velho, como dizia o meu amigo Mário Castanho, lembra-se do crítico de televisão, ele dizia, ele era muito mais velho que eu, ele teria atualmente 100 anos ou coisa parecida, o que atualmente parece que já começa a ser mais ou menos, já começa a haver uma certa competição, mas
Eu não vou esquecer do que vou contar do Marquês de Trigo, mas vou-vos contar, fazer um parênteses para vos contar. O Manuel de Oliveira, quando tinha 104 anos, era abordado por jornalistas, jovens jornalistas muitas vezes, que faziam sempre a mesma pergunta. Então, ó mestre, o que é essa coisa de ter 104 anos? Ele já estava farto de ouvir aquela coisa. Até que houve uma menina que o apanhou mais belo disposto e disse, ó mestre e tal, diga uma coisa, o que é isso de ter 104 anos? O que é? Olha menino, isto de ter 104 anos é uma coisa que um dia ainda acaba mal. Bem, mas realmente eu prometi que não me esquecia do que ia contar do Stravinsky. Do Mário Castanheira. Bem, o Mário Castanheira dizia, envelhecer não é mau. O que não se pode é azedar. Azedar é que não. E por isso eu, quando escrevi um livro de memórias, que chama-se Ao Princípio Era Eu, escrevi apenas até aos 35 anos. E então posso garantir que é um livro com 0 graus de acidez. Mas para a frente, parei ali. Bem, mas efetivamente, tudo isto vem a propósito de o que é a música, para que a música, já vos disse, para quê? Acho que cada um que escolha. Uns querem para uma coisa, outros para outra. Fazem o uso que quiserem. Porque a música em si, de facto, não serve, a arte não serve literalmente para nada. E essa é a sua grandeza, a sua importância. Bem, isto, aliás, também o Oscar Wilde não estava também a inventar nada quando dizia isto, porque já os gregos tinham um bocadinho a filosofia grega tinha um bocadinho esta ideia sobre a filosofia. A filosofia também não servia para nada, a filosofia era só para o próprio usufruir das suas ideias. Mas, em relação à música, e àquela ideia que eu apresentei aqui, vagamente, da música ser feita apenas com 12 notas, já foi tocada a música minha neste piano. Um pianista aqui de Viseu que teve um problema na mão direita, eu escrevi um estudo para a mão esquerda para ele não parar. Bem, mas bem, nós temos aqui e acabou. É com isto que se tem que fazer música, não é? Portanto, podemos fazer um esquema que se poderia dizer de música pimba. Bem, ou podemos já um bocadinho para o clássico, período clássico do Mozart e tal. Há outros que prescindiram para fazer um tema de utilizarem muitas notas. 3. E no entanto, abalaram os alicerces da estética com isto. O Beethoven, inclusivamente, utilizava às vezes uma nota só. Isto é acompanhamento, mas a melodia é... Ou
seja, já ocupamos aqui quase meio minuto, ou mais de um minuto, a tocar a mesma nota, não é? O Jobim fez o samba de uma nota só, que é uma peça genial, não é? É também feita só aqui à base de uma nota. É claro que depois há as oitavas, quer dizer, isto que está aqui, esta oitava, que é que eu utilizei para dar o exemplo, é filha desta, é neta desta, é bisneta desta, e tem filhos, netos, bem, mas estas oitavas são todas filhas umas das outras, porque em todas elas há apenas 12 notas. Portanto, uma das coisas mais bonitas da música é utilizar as várias oitavas, porque se estiver apenas no mesmo sítio. Porquê? Porque viver apenas com 20 anos. Vamos viver com 30. É melhor. E já agora vamos falar com o pai. Vamos ao avô. Portanto, a música mostra-nos para já que quantas mais gerações forem utilizadas, melhor para a música. Se for apenas numa, são os velhos caquéticos, não é? Os jovens que existem, né? As criancinhas, também. Mas a vida é outra coisa e a música também é outra coisa. Ainda para não ocupar muito tempo, não tenho nenhuma noção do tempo hoje, aqui. Há fenómenos curiosos na música que têm que ver com, digamos assim, as obsessões
porque eu comecei por falar de obsessões rítmicas e as pessoas ficam assim logo a abanar-se só por ouvirem um som, mas há uma coisa que é curiosa na música, na história da música, e portanto não na história dos compositores, mas na história da música em si, que é o facto curioso de, vamos voltar a uma oitava, no século XVIII, já princípios do século XIX, se numa sala alguém fosse ao piano e fizesse isto, havia senhoras que desmaiavam. Pessoas de uma grande sensibilidade. Bem, mas a verdade é que desmaiavam. E desmaiavam, e eu lembro-me que quando fazia exercícios de harmonia no conservatório, era proibido utilizar este acorde. Ainda. É claro que já não se chamava o nome que se chamava durante a Idade Média. Durante a Idade Média, a Igreja, que tem muitos defeitos, mas Deus lhe perdoou, mas fez coisas fantásticas, indiscutivelmente. Olha, inclusivamente, as ordens. As ordens, olha. Os templários conseguiram fazer o conceito de economia atual, quando vieram para cá, mas mascarados em ordem de Cristo, e depois era o Vasco da Gama, era o Fernando de Magalhães, era o Dom Henrique, eram todos da ordem de Cristo, e criaram digamos assim, uma imagem de economia global que hoje em dia se diz que foi inventada agora. Não, foi no tempo dos descobrimentos. A verdade é que a moeda mais importante do mundo era a nossa. Portanto foram as ordens que fizeram bem. Até essas ordens, com todos os seus defeitos, porque aquelas ordens havia lá cada um que era fugir, mas está bem. Mas há sempre um lado positivo. Mas voltando ao assunto, chamava-se, na igreja chamava-se a este acorde o diabo na música. Coitado, que mal faz este acorde. Para as senhoras desmaiarem, para a igreja chamar o diabo na música. E eu sempre me preocupei com este assunto, preocupei-me no bom sentido, de querer saber o porquê. Porque a igreja, de facto, com todos os seus defeitos, mas estúpida nunca foi, não é? Portanto, teoricamente é uma estupidez. Então comecei a pensar no como era a música na Idade Média, na Europa, e verificamos que tinham havia o canto gregoriano, que era lindíssimo, às vezes se ouve em Espanha, há uns conventos onde eles cantam o canto gregoriano, que é... coisa, aquilo na igreja, aquilo soa, ficas assim a ouvir aquela coisa bem. Ora, acontece que nessa época a igreja, que era quem fazia música de mais qualidade, indiscutivelmente, achavam que a música não era uma arte, mas sim uma forma de oração. Era a ideia que eles tinham. E, pegando nisto, fazendo um bocadinho de Sherlock Holmes, vamos ver, então,
A música é uma oração, bem. E o diabo na música, o que é que isto tem que ver contra a oração? É o seguinte, se eu pegar nestas notas, neste acorde, e quiser resolver para um que me dê estabilidade, dê paz da alma, não dá. Também não dá. Não dá. Não dá. Tivemos estabilidade, não é? Paz. Bem. Então, como é que a Igreja interpretou isto naquela altura? Não, isto não é caminho para a paz. Não é caminho, meus irmãos. É que isto é uma atração física. Estas duas notas são atraídas uma pela outra. E uma atração dessas não é boa, não é boa. Na música que é uma oração. É verdade. É reacionário, mas tinham razão. Vistas as coisas por este lado. E, portanto, reparem bem que se eu meter numa caricatura, enfim, num exemplo, ao calhas, de uma espécie de canto gregoriano, onde reparar que aquele espírito todo, aquele misticismo todo que existe, desaparece se aparecer o diabo na música. Querem ver? É o regabof. É o regabof. É evidente. Bem, porque as duas notas foram atraídas uma pela outra, ó. Depois daí, quem é que os para? Bem, esta realidade do diabo da música foi uma das lutas que os compositores da Idade Média, do Renascimento, tiveram que lutar tremendamente para que fosse autorizado. Ou seja, a Igreja nunca gostou, mas acabou por ceder. E portanto, em Bach, em Handel, em Mozart, em qualquer coisa, já há diabos da música por todo lado. Bem, todo o romantismo, toda a coisa, porque daí começou, e daí surgiu a chamada música tonal, não é? Que é aquela em que tende a encontrar uma tonalidade que, no fundo, que é o encontro, quando aquelas duas notas que se atraem, digamos assim, concebem a música. O que acontece é que a música tonal, baseada nesta atração deste acorde por este acorde, ou por este acorde por este acorde, que é o mesmo, tanto faz, quais forem a altura dos sons, mas pode-se fazer música fantástica só com este diabo na música. Por exemplo, o Manuel de Falha tem uma obra que, por acaso, até se chama O Amor Bruxo. Bem, ele talvez não tenha pensado nisto, mas tem uma parte final que é só
baseada neste esquema. Ou seja, a tal atração física entre dois, que é portanto, para os arquitetos, ele construiu esta obra só com uma peça única. Não é? É extraordinário, é incrível, porque é realmente, quando a peça acaba, ele faz... Estica a corda, não é? Miss mais tem... Claro, vai para ali porque não podia ir para outro sítio. Só que as grandes descobertas, quando são utilizadas por todos, começam a dar problemas. É que este esquema permite, eu prometo que não vou estar, mas podia estar 2, 3, 4, 5 horas aqui a fazer música que nunca mais acabava. É. Garanto que isto nunca mais para. Ora, isto é o esquema de uma certa música que realmente é feita. Já provei com o Manuel de Falha que pode ser maravilhosa, pode ser extraordinária, mas também pode ser uma grande aldrabice, que isto nunca mais acaba. Não é? E qualquer um pode fazer esta música. Isto aprende-se em 15 dias, em 15 horas, não é? E quando isto é explorado, começa a ser uma aldrabice, não é? E o grande compositor, o Schoenberg, é que achou que isto estava a ser demais. Esta exploração da liberdade pelo diabo na música dava a música tonal, sempre o mesmo, sempre a mesma atração, e quis fazer uma música que arrebentasse com essas estruturas todas. Foi, aliás, já muito antes, já todos os compositores começaram a lutar contra este esquema, não é? Esta comercialização, quase que, porque não, prostituição mesmo da música, quer dizer, porque isto dá sempre certo, dá sempre certo. Então, realmente começou nós vemos que no Beethoven, por exemplo,
tom é sempre o mesmo. Vê? Ele não mudou nada, mas ele não se conforma. E começa a nadar para mais longe. Chegou a outra praia, porque esta é a praia onde ele chegou, a outra era esta. E ele vai em frente. Está noutra praia. A outra, a primeira, era aqui, era muito longe. E ele continua a nadar para frente. Mais longe. Vai dar a uma ilha, ou a um continente, era um pensamento de Vasco da Gama, de outra ilha. Mas vai mais longe, sai. Voltou à praia. Foi aqui pensamento de Fernando Magalhães, que deu a volta ao mundo e voltou à praia. O Wagner pensou, e se eu decidir não voltar à praia? E começou a criar a ideia da tonalidade. A música que não está dependente de praia nenhuma. Sai, nada, e vamos por aí fora. Mas o Wagner acabava sempre por voltar à praia. 4 horas depois, mas voltava. O Schoenberg decidiu realmente fazer uma música que não tivesse nada a ver com a minha praia, com a coisa. Então fez. Bem, foi um grito de liberdade, realmente. Mas querem saber, a história tem coisas terríveis. Este grito de liberdade só é possível, ou seja, nunca se está sujeito a um tom, obrigado a voltar a um tom, só se ter estabilidade nesse tom. Essas coisas, esse pensamento um bocadinho pequeno burguês, mesquinho, a minha casinha pequenina, mas minha, eu gosto de estar na minha casinha, portanto não quero muitos acordes, eu quero estar em casa. Bem, realmente foi fantástico, o grito de liberdade, pois. Mas para se ter esta música assim,
com esta liberdade, não se pode ter o diabo na música, porque ele conduz à praia. E, portanto, demos uma volta e o mais progressista acaba por proibir as mesmas coisas que o mais reacionário. Bem, daqui se podem tirar as ilações que quisermos. E, portanto, já dei algumas ideias sobre música. As ordens que se pronunciem. Obrigado. Boa tarde a todos. O meu nome é Dalila Carvalho, nascida em Viseu. Quase como diria o Fernando Pessoa, que diz, quando vou citar de memória, se algum dia precisarem de escrever a minha biografia, nada mais simples. Tem a data do meu nascimento e a data da minha morte, tudo no meio me pertence. Eu digo quase a mesma coisa. Nascida em Viseu e aqui criada até aos 18 anos, saí para a faculdade em Lisboa, mas volto sempre todos os meses. E coube-me a mim, neste mês de janeiro, ter um ótimo pretexto para voltar a casa. Coube-me a mim ter a honra de estar aqui esta tarde no papel de moderadora, de um debate que se vai a seguir agora, nesta conferência muito especial a vários títulos. Primeiro porque é um evento que já faz parte do calendário e que já, com 5 anos, já podemos dizer que está transformado numa tradição. Isso deve-se à persistência, ao talento e à dedicação das pessoas que a organizam e que devemos louvar e agradecer o seu tempo e o seu empenho em proporcionar-nos momentos tão belos como este que tivemos com o maestro António Vitorino de Almeida. Mas também o que torna esta Conferência das Ordens invulgar, é a ideia de juntar várias associações, representantes profissionais de áreas tão diferentes como os advogados, os arquitetos, os engenheiros e os médicos, acrescentar-lhes uma personalidade convidada que não pertence a nenhum dos grupos. Este ano foi o Sr. Bastonário da Ordem dos Sons, e fazê-lo numa cidade que fica a 300 km de Lisboa e a 120, mais ou menos, km do Porto, é tudo menos vulgar num país, como disse o maestro, da sua casinha, do seu poucochinho, um país que, digam o que disserem, por norma, não aprecia muito a multidisciplinariedade, não aprecia muito a colaboração, nem a partilha desinteressada do conhecimento. Como dizia o maestro, cada um na sua praia e que ninguém se atreva a ir para fora de pé. Vivemos num país que prefere falar através de fontes não identificadas e onde, normalmente, quando um grupo se junta, é mais provável que daí resulte um cartel do que alguma coisa boa para a sociedade. E, portanto, num país assim, às vezes é difícil encontrar exemplos a seguir. Fomos bafejados pela sorte e esta tarde temos aqui, assim de repente, numa contagem rápida, 5 bons exemplos a seguir. O primeiro exemplo foi o do maestro Vitorino de Almeida, que nos enriqueceu numa hora que pareceram 5 minutos. Uma hora que pareceu 5 minutos. Mas, como sabe, o senhor maestro, o tempo é relativo. Na música não é, mas na vida é. E agora temos mais 4 bons exemplos a seguir, que eu vou apresentar, que são os representantes das ordens. Vamos fazer uma pequena conversa, não lhe vamos chamar conferência, porque vai ser num tom muito informal e muito familiar, até quase paroquial, apesar de estarmos neste teatro de inspiração italiana, a tradição dos pequenos teatros italianos que inspirou a construção deste Teatro Viriato. Eu vou apresentar os convidados, os representantes das ordens, e vou chamar um a um ao palco. Como eu sou licenciada em Direito e como o patrono, o anfitrião desta conferência é da Ordem dos Advogados, eu vou começar
por vos apresentar a representante da Ordem dos Advogados e dizendo que eu tenho um amigo, que por acaso é jornalista e também advogado, que diz que o curso de advogado, o curso de Direito, é o melhor curso do mundo. Porque faz de tudo, incluindo advogados, que é uma coisa que mais nenhum outro curso faz. E eu vou então começar por apresentar a senhora doutora Ana Maria Vasconcelos, que vai já subir ao palco e tem a prioridade de escolher o lugar. Aposto que vai querer ficar ao lado do maestro. Ah não, tem lugar marcado, tem lugar marcado. Sempre há uma ordem. A doutora Ana Maria Vasconcelos nasceu em Alpiarça, Santarém. Estudou Direito em Coimbra, advogou e ainda advoga no escritório de Vagos que abriu há quase meio século. Várias vezes desempenhou cargos na Ordem dos Advogados, em Coimbra, mas a sua vida acabou por ser preenchida com um outro tipo de atividades ligadas à cultura, na Associação Local de Cultura e Recreio. Também dedicou tempo à solidariedade, ainda dedica na Santa Casa da Misericórdia, mas também na Comissão Municipal de Crianças e Jovens em Risco. Passou também pela área da gestão de empresas. Eu não vos dizia que o curso de advogado dá para tudo, o curso de Direito dá para tudo. Passou também pela área da gestão de empresas, na empresa que gera o Parque Empresarial da região de Vagos. Foi também ativista e liderou um movimento popular contra a instalação de um aterro de resíduos tóxicos. Envolveu-se, estávamos mesmo a ver, que era inevitável com este perfil, envolveu-se na política autárquica, quer como vereadora, quer como presidente da Assembleia Municipal. É uma apresentação muito simples, mas eu peço uma salva de palmas de boas-vindas. Chamaria agora ao palco a senhora professora doutora Maria Amélia Duarte Ferreira, que vem em representação da Ordem dos Médicos. Apesar de estarmos numa conferência das ordens, a ordem é um bocadinho arbitrária. A ordem de chamada. Eu gostava de lhe perguntar, senhora professora Maria Amélia, quantas horas têm os seus dias, quantos dias têm as suas semanas e quantas semanas têm os seus meses? Porque a vida intensa que desenvolveu na área da medicina em diversas vertentes dava para escrever um currículo para 3 ou 4 pessoas, desde que tivessem todas muito talento. A professora Maria Amélia Duarte Ferreira nasceu em Vila Nova de Gaia e licenciou-se em Medicina na Universidade do Porto. Licenciou-se, doutorou-se e fez a agregação na mesma faculdade, onde veio a ser professora catedrática, diretora da faculdade e investigadora. À Universidade de Lisboa foi fazer o mestrado. À Universidade de Cardiff foi obter uma pós-graduação em Educação Médica. Este interesse pela educação médica tê-la levado a criar o Centro de Educação Médica da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Há 7 anos foi responsável pela reforma curricular do curso de Medicina da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Enquanto docente, ensina várias coisas: anatomia clínica, humanidades em medicina e narrativa em medicina. Para citar os prémios, medalhas, louvores e distinções que recebeu, eu precisava de usar uns largos minutos que não tenho. Vou aproveitar alguns segundos apenas para dizer que em 2017 recebeu o prémio Dona Antónia Ferreira, Consagração de Carreira. E vou usar o minuto que me resta para salientar a sua faceta humanista de quem galga fronteiras para ajudar os outros. Nos últimos 10 anos, por exemplo, tem desenvolvido ações de cooperação na área da educação médica com os países africanos de língua oficial portuguesa. Ainda foi eleita, ou reeleita, portanto, é recém-eleita presidente da Assembleia Geral de uma organização não governamental, uma ONG, a Health for Mose, que eu presumo que tem a ver com Moçambique, certo? Health for Mose. É também provedora da Santa Casa da Misericórdia foi provedora da Santa Casa da Misericórdia de Marco de Canaveses, que ainda é,
No Marco de Canaveses é a autarquia onde também é conselheira municipal para a igualdade. É membro do Conselho Social do Porto e presidente da Comissão Diocesana da Cultura desde o ano passado. As suas grandes paixões profissionais falam por si: educação médica, economia social e medicina social. Eu pedi uma salva de palmas. Boas-vindas. Temos mais uma senhora, sinais dos tempos, arquiteta Andreia Garcia. Andreia Garcia nasceu em 1985, mas ninguém diria. Não é que pareça mais velha, mas pergunta-se onde terá arranjado tanto tempo para fazer tudo aquilo que já lhe valeu tantos e variados prémios. Andreia Garcia é arquiteta, curadora, professora e investigadora nas áreas de arquitetura da cidade e da cenografia urbana. Fundou um ateliê de arquitetura, o Architectural Affairs, cujo trabalho já foi selecionado para diversos prémios em Barcelona, em Londres, em Bordeus, em Minsk, só para citar os últimos 2 anos de sua já longa biografia. Foi comissária do projeto Smaller Cities, na Guimarães, capital da cultura, em 2012, e nos poucos anos que leva à sua vida profissional já fez muito, por exemplo, como curadora e responsável das comemorações do Teatro Circo de Braga e da representação portuguesa na 21ª Trienal de Milão. Foi pela sua mão que existiu o Mês da Arquitetura da Maia e que já teve várias edições. O seu doutoramento foi publicado em forma de livro, o que não surpreende que isso tenha acontecido à melhor tese de dissertação no doutoramento de arquitetura de 2014-2015, que lhe pertence, recebendo por isso o prémio Professor Manuel Tainha. Andreia Garcia doutorou-se na Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa, mas a sua vida académica levou-a como professora à Universidade do Minho, da Covilhã e à Architectural Association em Londres. Como ainda tem muito tempo livre, em 2016 tornou-se co-curadora de um projeto que se chama a Galeria de Arquitetura, que ajudou a fundar e onde se debate e reflete sobre esta disciplina na cidade do Porto. Temos o último quarto conferencista neste debate, o Sr. Professor Luís Adriano Oliveira, que, entre livros publicados, capítulos de obras coletivas e diversas publicações científicas na área da energia, pode subir ao palco, Sr. Professor, faça favor. O professor Luís Adriano Oliveira acumula quase meio século de sabedoria em especialidades, quer teórica, quer prática, que metem respeito. Reparem, mecânica dos fluidos, cálculo numérico de escoamentos com transferência de calor e massa, dispersão de partículas em escoamentos. E há ainda outras 3 especialidades que detém e que talvez a nós leigos nos pareçam mais acessíveis: metodologia da investigação, ética na investigação científica e escrita científica. Acho que até aqui qualquer mero licenciado em Direito é capaz de chegar. O Sr. Professor Luís Adriano Oliveira licenciou-se em Engenharia Mecânica pela Universidade de Coimbra, desenvolveu mais estudos em França, quer com o diplôme d'études approfondies, quer com o diploma de Docteur Ingénieur. O doutoramento foi feito no regresso a Coimbra, na especialidade de aerodinâmica. Feita a sua agregação, ensinou. Recentemente aposentou-se, mas não desligou o motor, pois continua a ensinar, como professor catedrático convidado, na sua universidade de sempre, a Universidade de Coimbra. A única coisa que mudou é que deixou de receber salário. E vamos passar ao debate com uma salva de palmas ao seu professor Luís Adriano Oliveira. Agora que nos sentimos em casa, eu não me estou a ouvir, mas espero que me ouçam.
Agora que nos sentimos em casa, já estamos todos devidamente apresentados, eu vou-me atrever a lançar o debate com o início da palestra do maestro António Vitorino de Almeida, quando citou Oscar Wilde, a dizer que a arte não serve para nada. Bem, na minha modestíssima opinião, a arte pode servir para várias coisas, entre elas, nós tornarmos-nos mais civilizados. Se não andamos cobertos de peles de animais, com um cajado na mão, a bater uns nos outros na rua, a roubarmos comida uns aos outros, se calhar é porque existe a arte. E a arte e a educação que nos tornam pessoas mais civilizadas e mais sociáveis e que permitem que a vida em sociedade não seja tão difícil quanto poderia ser. Eu acho que não há nada mais antinatura do que termos que nos dar bem todos uns com os outros. Porque as pessoas são tão diferentes e há tantos conflitos, tantos interesses e tanta colisão de interesses e de conflitos que estarmos aqui neste belo teatro sem pessoas pacificamente e ordeiramente a conversar, eu acho que é muito antinatural e devemos-lo à cultura e à educação. Portanto, Oscar Wilde, se calhar, estava um bocadinho enganado. Eu gostava era de perguntar à representante da Ordem dos Médicos se a música e a arte, eu acho que fazem bem à mente. Eu gostava de saber se fazem bem ao corpo. E se fazem bem à nossa saúde. Bom, primeiro que tudo, muito obrigada pelo privilégio de poder estar aqui. O Luís cometeu a insensatez de me convidar a vir para aqui, e isto aqui representa também muito daquilo que, ao longo dos anos, se foi fazendo nesta área e que tem a ver muito com isto que foi feito, que foi falado aqui, às vezes da utilidade das coisas inúteis, ou das coisas julgadas como inúteis, e que Dalila agora referenciou muito bem, que é a educação. E é o poder da educação para o desenvolvimento de todas estas áreas que nós nos estamos aqui a debater e que tem uma ordem de sons que o maestro António Vitorino de Almeida acabou por falar e que nos permite orientar, digamos, esta nossa conversa. Quando me pergunta se tem algum a arte, isto há progressivamente, e eu estou numa área muito técnica. A medicina vive muito das aptidões, vive muito da performance. Nada melhor adaptado que aquilo que nós ouvimos aqui, da performance musical. E daí nós temos muito a aprender com as artes e com a arte da música, também muito em particular, porque tem muito a ver até aquilo que o maestro António Vitorino de Almeida falou, desta atração e do som e do diabo na música. Isto tem muito a ver com os nossos circuitos cerebrais. E agora começo eu com a minha faceta de 20 anos de trabalhar em neurociências e de perceber as motivações e o diabo na música, que provavelmente vai excitar os circuitos dopaminérgicos e que faz com que a seguir haja estas ligações e esta atração, que é o cabo dos trabalhos. E é o cabo dos trabalhos porque dá prazer. E é esse prazer que nós temos com estes circuitos, quando são estimulados, e podem ser estimulados pela música, podem ser estimulados pelas drogas, podem ser estimulados pelo jogo, podem ser estimulados pelo sexo, acabam por criar... Pelo dinheiro, pelo poder. Pelo dinheiro, pelo poder, tudo pela isto, fama. pela fama, pelo desporto, quando falou na parte física também, provavelmente, e começa a haver muitos estudos que estão documentados do ponto de vista científico
visualizações do cérebro, quando há estas execuções, há áreas que são especificamente estimuladas. E estas áreas têm, com toda a certeza, é isso que vai explicar o diabo que na Idade Média punha as senhoras, assim, nós já não nos põe a desmaiar, mas se calhar põe-nos a fazer outras asneiras. Bom, mas isto, mas de facto, isto tudo tem muito a ver com aspectos de neurociência que nos podem vir a explicar e que são extremamente importantes na medida em que nos permitem também intervir do ponto de vista educacional naquilo que nós hoje queremos que, e agora vou puxar para a área da medicina, que seja o perfil de um profissional. E aí a arte é crucial. E temos ensinar, todos tanta curiosidade em saber qual será esse perfil. E ensinar, assim, o perfil, eu não tenho dúvida que há um aspecto absolutamente importante. Nós precisamos que os profissionais de saúde sejam tecnicamente competentes, mas humanamente super competentes. Cada vez mais, para além da competência técnica que nós temos que ensinar enquanto professores na área da medicina, o que é muito mais difícil é ensinar as pessoas a ser boas pessoas e a serem humanas e desenvolverem um conjunto de competências que a música pode ajudar muito a desenvolver, que são competências transversais e que acabam por se estender ao longo também das outras profissões. E isso tem levado a que seja introduzido nos planos curriculares e começou muito com uns novos cursos de medicina que em 2000, 2001 houve o privilégio de Portugal iniciar, que foi o da Covilhã e o do Minho, onde eu tive a oportunidade de colaborar na instituição desses cursos. E agora, por exemplo, na reforma da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, introduzir como como disciplina obrigatória as humanidades em medicina. E aqui estamos com a arte. As humanidades em medicina é tornar as coisas inúteis naquilo que no senso comum seria de utilidade para a medicina, tornar essas coisas inúteis o mais importante, na medida em que vai abordar um conjunto de áreas em que, para além, é que isto é muito importante saber anatomia. Ainda sou professora de anatomia há 40 anos e ensinar anatomia clínica e anatomia é muito importante. Mas integrar no nosso ensino e na nossa formação dos profissionais de saúde áreas como, estou ali a olhar para a senhora diretora do Museu Grão Vasco, levá-los a um museu e perceber num quadro o que é que está por trás do quadro em termos da própria educação, da própria formação médica, interpretar ou ouvir uma peça que vai permitir criar alguma coisa que é crucial, que é a escuta ativa. E os profissionais de saúde precisam saber ouvir. Ou então criar uma estrutura de um corpo que tenha uma arquitetura e que tenha uma estrutura, e depois saber também de direito. E tudo isto, neste momento, acaba por ser muito crucial na formação integral daquilo que nós queremos que sejam os futuros profissionais. E daí que esta coisa da arte, que é transversal às diferentes áreas, na medicina é crucial. E também, é assim, quantos médicos não são artistas, não são escritores, não são pintores, são músicos. Começa a haver uma quantidade muito grande de demonstração, por exemplo, o que é que os profissionais, o que é que os médicos podem aprender, por exemplo, com os músicos de jazz. Tem muito a ver. E tem muito a ver com o tom, tem muito a ver com a ordem dos sons que ali aquele senhor é o bastonário. E perceber isso, percebe-se claramente que para deixarmos de ter o caráter paroquial que temos e que a Dalila falou, é necessário investirmos cada vez mais naquilo que é muito difícil, que é falarmos uns com os outros, que é criar
padrões de multidisciplinaridade, de interdisciplinaridade, porque só assim hoje é que nós conseguimos fazer com que aqueles que nós educamos, e eu tenho que forçar aí, porque no fundo é a minha principal função, para além claramente daquilo que faço agora em termos de economia social e que também e que se ganha muito. Olha, aquilo que eu fiz durante 30 anos, neste momento é o que me está a servir para perceber o envelhecimento da população. Aquilo que estamos a intervir no envelhecimento da população, ou se percebe as neurociências, ou se percebe a parte, digamos, toda a parte social, ou então é impossível. Portanto, tudo isto é um ganho de multidisciplinaridade que nos permite abranger uma série de aspectos. Mas, fundamentalmente, 3 competências, eu calmo já, 3 competências que são absolutamente importantes e que decorrem de tudo isto e, às vezes, de algumas inutilidades que se tornam muito úteis, que é a gestão de conhecimento. Nós só conseguimos, assim, conhecimento há por todo o lado. O mestre Vitorino também já disse, assim, vai-se a uma coisa qualquer, tem música em todo o lado. Agora, saber gerir inclusivamente a tipologia musical que nós temos, saber gerir o conhecimento, isso é complicado. E isso nós temos que ensinar. Saber pensar. O raciocínio crítico. O raciocínio crítico é muito importante. Portanto, saber pensar, se conseguirmos pôr as pessoas a saber gerir o conhecimento, saber pensar e saber comunicar. E o saber comunicar é o saber escutar. E daí a transversalidade da música para a escuta ativa, eu acho que já fizemos qualquer coisa do mais importante que pode ser feito, que tem a ver com o que a Dalila falou, que é educar. E é esse aspecto que eu penso que neste momento é crucial todos nós assumirmos essa responsabilidade. É muito fácil ensinar técnica, é muito difícil ensinar compromisso social, ensinar responsabilidade, ensinar respeito pelo próximo e preocupação com o próximo numa sociedade como a que nós temos, e nós temos essa responsabilidade, os que estamos aqui, porque temos posições que nos permitem, de algum modo, intervir com as pessoas. A senhora professora, eu nunca a mandaria calar, porque gostamos muito de a ouvir. Mas eu calo-me porque tenho que ter respeito pelos outros. Pode falar durante 1 hora, 2 horas, se quiser. Deve estar cansada de ouvir uma frase feita, uma frase muito batida na medicina, mas se calhar pessoas que não frequentam os congressos de medicina não escutam, que é um bom médico trata a doença, um excelente médico trata o doente. Sim. Não é assim que se diz? A personalização da medicina é fundamental. Colocar o doente no centro das decisões, no centro da preocupação, colocar o estudante no centro do ensino, neste momento, e é muito difícil. É muito difícil. Mas outros países já o fizeram, não é? Vão fazendo. Nós também o fazemos. Nós também o estamos a fazer e temos muito bons exemplos. Nós temos muito boas práticas. Às vezes nós depreciamos-nos um pouco, mas nós temos muito boas práticas. Na área da medicina temos boas práticas. E hoje estamos... Hoje temos boas práticas. Nós temos muito boa gente. Hoje aqui estamos todos proibidos de ser pessimistas. Eu sou a pessimista número 1 que conheço, mas depois da inspiração que foi a palestra do mestre Vitorino de Almeida, que é um homem otimista por natureza, ninguém hoje está autorizado a ser pessimista e, portanto, vamos acreditar que tudo vai correr bem. A intervenção do mestre Vitorino de Almeida foi tão inspiradora, tão rica, que me deu pano para mangas para falar com médicos, advogados, engenheiros e arquitetos. Querem ver? Senhora doutora Ana Maria, lembra-se de há poucos ter ouvido o maestro Vitorino de Almeida criticar aquelas pessoas que, enquanto os músicos estão só a afinar o instrumento, elas já estão deslumbradas com a sofisticação de um som, enquanto se afina um piano ou uma guitarra? Sabe que isso não é exclusivo do público, dos concertos ou desse ambiente da arte e da música. Eu não conheço, por exemplo, no direito, nenhum juiz que não seja meritíssimo.
nenhum colega que não seja ilustre. E os magistrados do Ministério Público são... Agora, dignos. Nenhum magistrado do Ministério Público não é menos que digníssimo. E, portanto, estes também são aqueles fernicoques. E os reitores são que magníficos. há na música. Os reitores são magníficos. Mas alguém já alguma vez escreveu um requerimento em que termine dizendo espero ou aguardo, sem o mínimo respeito, o seu deferimento? Todo o deferimento se aguarda respeitosamente, não é? E há alguém que não seja, quando não se sabe bem, é muito ilustre. O senhor muito ilustre presidente do Conselho de Administração. Eu pergunto-lhe, doutora Ana Maria, no mundo do direito, estes fernicoques... Eu penso que esses fernicoques só chamam a atenção mesmo é de quem não está no mundo do direito. Porque para nós já são rituais esvaziados de sentido, já não lhe atribuímos relevância de maior. É apenas uma maneira de afinar o instrumento para começar depois a demonstrar que o digníssimo talvez não seja tão digníssimo, que o meritíssimo talvez não tenha tanto mérito, etc, etc. Eu não acabei a pergunta, não sei se repararam. Isto é barra de tribunal, isto é experiência de barra. Quer responder antes da pergunta? Mas eu não lhe quero retirar a palavra, nós nisso somos todos muito respeitadores. Não, eu pensei que já tinha feito a pergunta. Eu só estava a usar o pretexto dos fernicoques para lhe perguntar se no mundo da justiça ainda há coisas pesadas, ainda há uma carga que merecesse ir sendo deixada pelo caminho para tornar as coisas mais eficazes, mais eu penso mais que não tem a ver com a eficácia, não? E penso que alguma sacralidade na justiça faz falta. Penso que as pessoas, quem julga está investido de uma autoridade que tem que ser preservada, que tem que ser defendida e que tem que ser entendida como tal, porque não é a pessoa que está a julgar, é de facto o juiz não é a pessoa física, é de algum modo a instituição da justiça. E, portanto, para que a decisão dele tenha a repercussão social que deve ter, é preciso que seja, entendo eu, sem que isso ponha em causa a eficácia da justiça, é preciso que seja rodeada de alguma sacralidade, como eu disse há bocado. Agora, já que me deu a palavra, e eu devo dizer que quando os meus colegas me convidaram para vir aqui, eu fiquei assim muito perplexa, porque eu sou muito ignorante em música, e fiquei a pensar que eles se calhar queriam demonstrar que o advogado fala sobre tudo, mesmo sobre aquilo que não sabe, e quiseram ilustrar essa característica da profissão. Mas a verdade é que depois fiquei a refletir sobre isto, música e direito, direito e música, e não é que descobri que há imensa coisa em comum. Eu tenho, na minha santa ignorância, vou ter o atrevimento de dizer que discordo plenamente do maestro quando ele diz que a arte é inútil e daí concluindo, de certo modo, que a música é inútil. E porque descobri na música e no direito uma utilidade comum, que é fazer as pessoas felizes. Acho que a música tem, pelo menos, essa grande utilidade de criar empatia, criar emoção, criar laços de ligação entre as pessoas, criar harmonia e criar ordem. O maestro chamou aqui ao debate, designou como música é a ordem dos sons, e nós chamamos ao conjunto de leis a ordem jurídica. No fundo, ambas estas criações do espírito humano, o direito e a música, com o direito nem sempre acontece isso, mas devia acontecer, devem existir para criar entre as pessoas laços de empatia, de compreensão, de emotividade, de ordem e de harmonia, não é?
E acho que entre o direito e a música há este elo comum. Harmonia social, ordem social. Aliás, nós, os advogados, que lutamos tantas vezes com leis mal feitas e que dizemos tantas vezes mal do legislador, acho que gostaríamos que o ordenamento jurídico, a ordem jurídica, fosse assim uma espécie de uma sinfonia clássica em que tudo se harmonizasse, em que tudo fosse claro e nítido, onde não houvesse dúvidas. Não é isso que acontece na realidade, mas é esse um pouco o escopo do direito. E acho que a música acho que o direito e a música são assim uma espécie de candeia que vai à frente na evolução do homem, abre caminho, é a tocha que ilumina o caminho. Tenho alguma dificuldade em ver isso, em sentir isso em relação à música erudita, dita contemporânea, que eu acho, na minha ignorância, um bocado cerebral, um bocado elitista, e que acaba por dissolver. Há bocado o maestro disse que gostam dessa música 0,0000, ou ouvem essa música. De algum modo perde-se este vínculo que a música pode criar entre as pessoas, a música como o direito pode e deve criar entre as pessoas. Aliás, a importância social da música, a música fez revoluções. A música fez revoluções, a música, como o direito, fizeram com que nós realmente pudéssemos estar hoje aqui sem ser com o cajado na mão. E espero que até ao final, tranquilamente, a falar sobre estas coisas, não concordando, obviamente, todos uns com os outros, porque é isso que é o sal da vida. Muito obrigada. Eu não sei se há advogados pimba, também não sei se há médicos pimba, também não sei se há engenheiros pimba. Arquitetura pimba talvez exista. O pimba, no fundo, o pimba é uma palavra que se inventou para designar a falta de estética. E eu sempre que ouço a palavra estética, confundo-a com ética. E temos aqui um mestre na ética da engenharia, na ética da investigação. E deve gostar tanto de ensinar, porque depois da reforma, continuar a ensinar, a dar aulas a alunos da faculdade, matérias difíceis, ensinar bem é muito trabalhoso, que só com um grande sentido de estética e de ética se conseguiria fazer sem ganhar nada em troca, porque abdicou do salário e dá aulas em regime pro bono. O Sr. Professor quer nos falar um bocadinho da ética na engenharia ou, como queira, sabe que os engenheiros comandam o mundo e, portanto, é livre de falar sobre o que quiser, mas eu gostava muito de ouvir falar sobre a estética e a ética na sua vida. Muito obrigado. Posso tratá-la por Dalila. Muito gosto. Pois, eu de facto sou engenheiro, ninguém é perfeito, mas deixe-me dizer-lhe que ganho muitíssimo com o que estou a ganhar agora, que é o prazer de interagir com as pessoas com quem trabalho, nomeadamente os alunos ou as pessoas a quem me dirijo quando faço uma conferência. Tenho feito várias sobre isso. A vertente, digamos, ética da engenharia eu não tenho a pretensão de estar a representar os engenheiros, posso apenas dar o meu ponto de vista e fui convidado nesse sentido. Partilho inteiramente o ponto de vista de que qualquer profissão, e em particular a engenharia, tem de ser necessariamente transversal. E, ao ser transversal, emprega, por exemplo, e eu gostaria ainda de regressar um pouco à música, se me permite, mas em relação à ética, qualquer profissão, neste momento, se não for exercida com ética, não é exercida com qualidade.
a qualidade está associada à ética, a ética está associada à qualidade. E isso envolve toda uma série de características que definem uma postura de base. Qualquer profissão tem de ser exercida com ética. Podíamos desenvolver muitíssimo o tema, mas eu penso que justamente a ética é também uma forma de estética. O engenheiro tem um mindset que é resolver problemas. Mas resolver problemas, há muita forma de resolver problemas. Pode ser de forma pimba, que é, por exemplo, reproduzir rotineiramente soluções sem grande reflexão, mas que funcionam. Ou então, de forma criativa, até criando novos problemas à medida em que se vão resolvendo os problemas que se resolvem, e aí, digamos, abrir o espectro. Aí inventa. Aí inventa. Ainda há coisas que podem ser inventadas. Absolutamente. Eu concordo inteiramente com aquilo que dizia a propósito de Mozart. Quando está a copiar, isso não tem mal nenhum copiar, porque há um momento, mais cedo ou mais tarde, em que não vai conseguir copiar, e aí está a ser original. E com alguma probabilidade sendo o mais interessante do que o original, ou seja, avançar. Se me permite, já que tenho a palavra, eu gostava de dar um exemplo pessoal muito rápido, mas que talvez fizesse algum sentido aqui. O engenheiro é problem solver, não é? Portanto, é assim objetivo, etc. E eu pergunto-me sempre para que é que serve para mim a música? Qual é a utilidade da música? Partilho a opinião de que não serve para nada e, portanto, serve para tudo. Não serei original se disser, porque já alguém o disse, que a música é a banda sonora do filme das nossas vidas. Eu acho muito interessante esta definição. É bonita, não é? E nesse sentido, se me é permitido, faço muito rapidamente uma associação pessoal. Eu não sou entendedor de música de forma nenhuma. Para mim a música é como vinho tinto, ou gosto ou não gosto. Mas eu sempre estive ligado, como teve há pouco a oportunidade de dizer, ligado ao estudo dos fluidos. Os fluidos têm um comportamento, como qualquer outra matéria, têm um comportamento muito típico, os fluidos. Nunca vão pelo caminho mais difícil, vão sempre pelo caminho mais fácil. E há equações que descrevem o comportamento dos fluidos, nomeadamente umas equações que talvez aqui há algumas pessoas, são as equações de Navier-Stokes. E essas equações têm um comportamento numérico, matemático, é um comportamento algo complexo, mas que realmente tem o mérito de descrever o comportamento dos fluidos. Smetana compôs uma vez uma música que é o Moldau, ele é checo, e compõe uma música de homenagem ao Moldau. O Moldau nasce numa cena bucólica, cresce, passa por uma zona em que há uma polca, portanto passa por uma zona em que se está a celebrar um casamento. Depois há uma zona em que manifestamente entra numa esfera onírica quase, que é uma paixão onírica. Depois volta outra vez ao tema. O tema é a funcionalidade e depois o tema salta do tema e entra numa fase altissimamente turbulenta, altos problemas que depois, uma vez resolvidos, voltam ao tema, mas já em tom maior e triunfalista. E é triunfalista que ele atravessa a capital checa por baixo da ponte de Carlos. E depois desagua. Ora, Smetana manifestamente fez um paralelo entre o rio e um percurso humano. O rio nasce, cresce, apaixona-se, atravessa fases difíceis, ganha inércia, ganha a vida, ganha potência,
atravessa problemas e depois, quando consegue realmente atingir a maturidade, depois atravessa uma capital, uma Praga em grande estilo, e depois o que é que lhe resta fazer? Desaguar. E ele desagua. Está a ver? Ora bem, ocorreu-me uma coisa que fiz e da qual fiz um tema de conferência. Proponho-me aqui, se quiser algum dia convidar, faça como tu gosta, que é o seguinte: associar esse rio a um percurso humano. Eu julgo que essa era a ideia do próprio Smetana também. Mas então associar os diversos regimes de escoamento de um fluido e os diversos comportamentos traduzidos pelas equações matemáticas a essas diversas fases que o rio está a atravessar. Há regime laminar, há regime turbulento, o desaguar, a própria forma como atravessa triunfalmente Praga. Tudo isso é descritível, comparável. É possível estabelecer um comportamento entre as diversas maneiras das equações reagirem e o próprio fluido que elas estão a representar, e estabelecer um paralelo entre tudo isso e um percurso humano. E depois, no fim, passar naturalmente a música seguindo as diferentes fases. E foi uma experiência para mim extremamente gratificante. Já partilhei uma ou duas vezes e é curioso porque dá-me ideia de que pois, um engenheiro fez este paralelo e resultou. De maneira que a transversalidade é realmente altamente gratificante e a música serve para muita coisa. Eu não sei, quer dizer, digamos, sobre ética poderíamos desenvolver mais, mas acho que a nossa arquiteta com certeza que tem... Há bocadinho falou-se aqui de Manuel de Oliveira, que quando lhe perguntavam como era ter 104 anos, ele perdeu a paciência e disse, olha, uma coisa qualquer dia acaba mal. O Manuel de Oliveira uma vez li uma entrevista suponho que foi do António Pedro Vasconcelos, que estava a contar que o Manuel de Oliveira tinha 98 anos e o António Pedro Vasconcelos queria fazer um filme com ele. E andava atrás de Manuel de Oliveira, queria-lhe apresentar um projeto, uma ideia para filmarem juntos. E encontra o Manuel de Oliveira numa ocasião e diz-lhe, o Manuel de Oliveira na altura com 98 anos, e diz-lhe, olha, eu gostava de fazer isto, tiveste a ideia assim, assim e tal, o que é que acha de fazermos isto juntos? E o Manuel de Oliveira diz, olha, eu este ano não, porque já tenho o ano todo ocupado, para o ano também já tenho uns compromissos, mas olha, fale-me daqui a 2 anos. E ainda durou muito mais que isso, portanto, um otimismo que não sei como é que se conserva com a idade, e isto deu-me o pretexto para falar com a nossa conferencista mais jovem e perguntar-lhe se, tal como o maestro Vitorino de Almeida, aos 35 anos já escreveu as suas memórias. Porque, segundo o maestro Vitorino de Almeida, é uma idade ideal para escrever as memórias, porque tem 0 graus de acidez. Não é? Portanto, eu queria saber, Andreia, sendo tão novinha e tendo já uma carreira tão louvável, é talento, é sorte, é... Trabalho. Qual é o seu segredo? Conte lá. Trabalho. O segredo é de facto trabalhar e ter uma equipa que se constrói a par e que nos ajuda a construir. Mas respondendo à questão da construção de memórias, se quisermos, e fazendo aqui um breve parênteses só para agradecer de facto o convite de estar aqui hoje, é para mim uma enorme honra e de facto Pedro Silva teve aqui um gesto muito audaz porque contemplando o painel, de facto eu sou mais nova e não sei se vou poder contribuir a uma altura de igual patamar, mas respondendo, voltando à questão, eu julgo que a arquitetura se faz também de uma construção diária de memórias que são para um usuário. E, portanto, há aqui uma consciência uma necessidade de consciência que se reflete precisamente nisso, ou seja, num processo
que tem muito que ver com, se quisermos, o próprio processo da construção da música. Inclusivamente, eu estava aqui a tomar umas notas à medida que o maestro ia falando, e há uma série de linguagens que são de facto as mesmas. Quando contemplamos o objeto arquitetónico, falamos, e quando o fazemos, falamos de ritmo, falamos de harmonia, falamos de intensidade. Portanto, o dialeto é muito idêntico. No entanto, eu acho que pode ser interessante trazer para cima da mesa um arquiteto finlandês que tem um livro que se chama Os Olhos das Mãos e que remete precisamente a nossa atenção, ou se quisermos sensibilidade, para a necessidade de começarmos a ver com os outros sentidos, os outros 4 sentidos, para lá da visão. E tem uma passagem muito interessante sobre a importância do som da arquitetura. E pegando precisamente na questão da memória, eu julgo que muitas vezes nos reportamos para lugares através dos cheiros. É algo que é o exercício que fazemos de forma comum. No entanto, eu também acho interessante pensarmos nesse exercício no sentido auditivo, no sentido dos sons dos espaços. E eu penso que, se calhar, se o fizermos, estaremos a criar novas memórias também, nós arquitetos, quando pensamos no som do espaço, no som da arquitetura, no som da cidade, quando utilizamos esse sentido, o sentido auditivo, naquilo que é a nossa constelação de matérias, de estruturas, de um trabalho que se faz quase composto por todas as peças que aqui hoje temos, não é? No sentido multidisciplinar, só assim é que se conseguem de facto os bons resultados. Quando falo de equipa, falo também dessa equipa. Portanto, uma vez mais, também acho que o exercício de estarmos aqui hoje deve ser de facto perpetuado no nosso dia-a-dia, na nossa prática comum, porque só aí possivelmente teremos todos a ganhar e construindo talvez aí a possibilidade de fazer o novo sobre o novo, não é? Portanto, penso que se nós voltarmos à questão do exercício do som da arquitetura, talvez possamos dizer que rapidamente percebemos isto. Nós olhamos para esta sala e nós conseguimos contemplar a sala, mas o som da sala chega-nos. Nós não precisamos direcionar o nosso olhar, ele chega-nos automaticamente. E é interessante nós percebermos como é que de facto esta dimensão do som é fazedora de construção de imagens e de construção de formas também. Porque se nós entrarmos num túnel, por exemplo, nós sabemos perfeitamente, e se gritarmos no túnel, nós sentimos a reverberação sonora, nós percebemos a forma do espaço, a forma do lugar. Se nós passearmos nas nossas cidades contemporâneas, que é uma conjugação de várias contemporaneidades, nós conseguimos perceber, possivelmente, se estivermos despertos, se inclusivamente taparmos a nossa vista, como o Palasma sugere que façamos, nós conseguimos despertar outros sentidos, conseguimos tocar na pedra, conseguimos sentir o cheiro e conseguimos ouvir o som do espaço. E eu penso que esse é um exercício que é muito interessante nós também aqui despertarmos porque inclusivamente e possivelmente aí também estaremos a dar outra importância ao papel do arquiteto. Porque, de facto, o belo também é útil, na questão da estética, que me passou a bola há pouco. O belo, de facto, também é útil, principalmente quando traz a si toda esta dimensão sensorial que, de facto, nos permite emocionar com a música, com o som, mas também com o lugar. Eu não sei se já construí pelo menos algumas peças que possam depois dar origem a mais conversa. Deu-nos um ótimo testemunho do que é a visão de um arquiteto sobre coisas que nós olhamos todos os dias e às vezes não vemos. Portanto, eu agradeço aos 4 os belos depoimentos e reflexões que trouxeram. Está definitivamente eleito bastonário da Ordem dos Sons. Faça o favor, maestros, de acrescentar isso no seu currículo da Wikipédia. Eleito em Viseu aos 31 de janeiro de 2020.
da grande honra que nos foi dado estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Então, resta-me encerrar. Resta-me agradecer a presença de todos. Eu sei que o dia lá fora não está muito agradável para sair de casa, chuva, frio. Esperamos que aqui dentro tenham estado quentinhos, que tenham gostado da companhia. Um músico que eu gosto muito, cantor, que já esteve, aliás, neste teatro, Vitorino Salomé, diz: nós nunca devemos, nos concertos, dar ao público tudo aquilo que o público nos pede. Devemos deixar alguma coisinha sempre para eles irem ao próximo. E, portanto, se calhar nós encerramos a sessão aqui e, se me convidarem para o ano, eu cá estarei. Obrigada.